Olá a todos, eu sou José Eduardo Silva, jornalista do Jornal Dia, e hoje, nessa tarde, vamos estar recebendo o presidente da Associação Comercial e Industrial de Macaé, Francisco Navega, cujo tema nós vamos abordar sobre a crise que está sendo afetada no setor empresarial e econômico com essa pandemia. Em primeiro lugar, Navega, muito boa tarde e obrigado por ter citado esse convite em nome do Jornal Dia. Boa tarde, Eduardo. Obrigado a todos. E é uma honra nossa participar dessa live com você. Navega, começamos o ano de 2020 numa perspectiva assim, de crescimento econômico muito boa. A expectativa do setor empresarial era otimista, tanto na arrecadação dos royalties, do petróleo, no aumento da arrecadação, geração de novos empregos, e de repente surge uma pandemia onde paralisa todo o setor. Como que vocês, da Associação Comercial especificamente, receberam essa notícia e tiveram que transmitir para os seus associados empresários a paralisação das suas funções? Bom, vamos lá. Bom, Zé Eduardo, na verdade, a gente vinha num ano de franca recuperação em 2019, com um saldo acima de 3 mil vagas de carteiras assinadas positivas no ano de 2009 na cidade de Macaé. Nós vínhamos de um ciclo muito pesado desde 2013, de um déficit de quase 35 mil carteiras assinadas em Macaé, e o ano de 2019 vinha com uma recuperação muito intensa, não só na atividade de petróleo, mas como um todo na parte industrial, na parte comercial e principalmente até na agricultura, por incrível que pareça, já que a gente não tem tanta dependência ou tanta importância no setor. Mas a gente já vinha numa recuperação. Os números até o dia 13 de março de 2020 eram muito satisfatórios, a gente vinha mantendo um crescimento muito interessante e entra a pandemia, né? Eu recebi hoje um pedido, inclusive, feito pela Associação Comercial, de um ofício do governo do Estado, de toda a movimentação de ICM arrecadada desde o dia 15 de março até o dia 25 de abril, o consolidado para que a gente pudesse saber qual era realmente o efeito sobre a nossa economia, né? A cidade de Macaé, no começo, nos primeiros decretos, o primeiro decreto foi a cidade mais fechada na região. Mas a gente manteve uma boa relação com a prefeitura e a prefeitura foi flexibilizando semana após semana os setores. Até o último decreto de abertura, que contemplou materiais de informática e outros afins, nós tínhamos algo em torno de 60% do município no seu processo empresarial funcionando em Macaé, né? Então, é a única cidade que teve todos os seus hotéis preservados, funcionando, o porto, o aeroporto, padarias, supermercado, farmácias, pet shop, mercado municipal de peixe, material de construção, oficinas mecânicas, clínicas médicas, laboratórios. Esses setores de primeira necessidade, todos eles foram permitidos pelo prefeito. E também, somado-se a isso, a grande parte dos restaurantes, bares e lojas fazendo algum tipo de delivery, recuperando um pouquinho as vendas, né? Então, isso a gente chegou a ter uma relação entre 60% e 62% da atividade econômica no município. E esses números foram evidenciados dentro do resultado do Estado, né? Para você ter uma ideia, nós tivemos um déficit de arrecadação do dia 15 de março de 2003 até o dia 25 de 4 de 2020, desculpe, tá? Com 31% de queda no ICM produzido no estado do Rio de Janeiro. Então, em média, tá, o Estado conseguiu trabalhar com 59% da nossa atividade de produção. Só que tem alguns setores, Zé Eduardo, que foram mais afetados. A indústria, exatamente. A indústria teve uma queda de menos 48%, o varejo em torno de 32%, restaurantes, bares, padarias com 69%, né? Vestuários e calçados com 83% a menos de arrecadação de ICM, e aí um setor que preocupa muito a gente, o petróleo e gás com menos 97%. Né? Com a queda do valor do petróleo, a gente acabou não havendo alguns cortes na Petrobras e aquilo que foi gerado de ICM
no estado foi de petróleo e gás, que é muito significativo, né? Teve uma queda de 97%. Isso preocupa a gente, que afeta a continuidade da recuperação da economia pós-pandemia. Hoje há um entendimento que você não pode caminhar separado a saúde da economia. Mas é lógico que você tem que preservar vidas, né? A cidade de Macaé, com toda a dificuldade desse agente epidemiológico não conhecido, extremamente contagioso, tá? O prefeito tomou uma medida de fechar a cidade o máximo que ele podia, né? Isso prejudicou sobremaneira, mas de uma forma ou de outra, a gente começou a entender esse processo e ele começou a flexibilizar. Hoje, a cidade é uma das boas cidades em termos de flexibilidade. Para você ter uma ideia, os hotéis de Cabo Frio estão completamente fechados, os nossos hotéis estão funcionando. Lógico que tem uma perda significativa de faturamento, mas estão funcionando. E a cidade, ela começa, as suas periferias bem abertas, ela começa a não utilizar mais, vamos dizer assim, ou favorecer mais as decisões do prefeito para novas aberturas. Porque no último final de semana a gente ficou sabendo de bailes funk, aglomerações maiores do que o necessário. Isso intimidou a continuidade da abertura dos setores que poderiam ser abertos em sucessão. Isso para a gente é muito ruim, porque existe uma interface interessante com a prefeitura. A prefeitura sabe que quanto mais isolamento ela faz, mais ela deixa de arrecadar. Ela sabe disso, ela tem consciência disso, e ela tem uma responsabilidade sobre aquilo que ela vai liberar e aquilo que ela não vai ter problema de aumento tanto de morte como de contágio. As mortes em Macaé, que é o que preocupa muito a gente, ela vinha de quase 9 dias sem nenhuma morte mais. Sim, sim. Mas ontem nós saímos de 14 para 15 mortes. Tá? Agora, Naviega, como que está sendo esse diálogo também do Poder Executivo com a Associação Comercial? Esses decretos, por exemplo, de flexibilização, vocês foram consultados? Não, não. Na verdade, a gente mantinha uma relação com alguns secretários, a gente passava a necessidade de outros decretos em outras cidades que tinham maior flexibilização. Esses documentos chegavam à mão do prefeito, ele dava uma analisada. Em alguns momentos, ele me ligou umas 2 ou 3 vezes, tá? Para acertar o benefício, para comunicar que ia fazer o isolamento, né? Mas ele nos prometeu, quando houve do processo do benefício, que eu aceitaria ajudá-lo nesse processo, mas que ele pudesse flexibilizar dentro da responsabilidade. E, naquele momento, o que nós pedimos, ele atendeu, né? Construção civil, as oficinas e os borracheiros, né? Ele incluiu dentro desse processo as empresas de componentes eletrônicos, de internet, e mais os laboratórios e as clínicas médicas. Então, existia uma flexibilidade. Agora, a relação com a prefeitura, nesse momento, ele teve doente uma semana, ele teve que sair do ar uma semana, a gente perdeu o contato completamente. Isso foi difícil para a gente, porque quando você trata da saúde, a saúde do prefeito, a gente começa a ficar preocupado com relação a isso. Só fazer uma pausa com você, Naviega, para a gente falar para o nosso leitor e que vai estar nos assistindo, que o prefeito de Macaé, o prefeito Dr. Aloysio, ele foi contaminado pelo Covid de 2019. O prefeito foi uma das vítimas do Covid de 2019, então ele teve que se ausentar durante 14 dias, 15 dias, ficou em quarentena, aí não teve esse contato, esse diálogo com o próprio Poder Executivo, com as associações comerciais e empresariais da cidade. É verdade, Zé Eduardo, mas em momento nenhum isso afetou todo o andamento do processo. A gente achava até que isso ia realmente retardar a liberação de outros setores, tá? Mas a gente vem acompanhando muito isso. A nossa cidade está mais aberta do que a cidade de São Paulo, para você ter uma ideia. São Paulo hoje está com 50%, 55% da atividade aberta, e nós hoje, Macaé, nós estamos trabalhando acima de 60%. Entendeu? Então, ele está muito sensível a isso. Agora, é difícil. Tem coisas, porque a gente não pode deixar de pedir. Tem setores, por exemplo, que foram afetados, como eu te coloquei, restaurantes, vestuários e calçados, o próprio petróleo, entendeu? Esses setores, eles são fundamentais dentro do processo de Macaé. E a queda foi acima de 70%, né?
do que arrecada de ICM. É lógico que vai faltar recurso financeiro para pagar todo esse custo da pandemia, né, lá na frente. A gente sabe muito bem disso. Eu tenho pedido a ele, a gente tem pedido por uma série de processos, né? Passou o Dia das Mães, que era uma data, a segunda maior data do comércio. Tá? Isso para a gente foi muito difícil, foi muito dolorido. A gente vê vestuário, calçados e outros segmentos fechados. Entendeu? Mesmo com delivery funcionando, você não consegue contemplar. Nós fizemos uma série de campanhas para ajudar o comércio local, mas nada substitui uma loja aberta funcionando. Tá? A responsabilidade de todos nós é entender esse processo do Covid, que é uma coisa ainda que muito... o Brasil inteiro se tornou especialista, mas você divide as opiniões em dois segmentos, né? Uns prós e outros contras. Então, você tem que tirar um pouquinho de tudo que está sendo falado para ver quem é que realmente está com a verdade. Tá? A reclamação hoje que eu poderia colocar, e utilizando já essa nossa comunicação, é que era importante a gente ter um pouco mais de comunicação com a prefeitura, sim, entendeu? Isso ajudaria muito, até a gente ajudá-lo nesse processo de transição da abertura responsável. Mas eu acho que, dentro de Macaé, a gente tem se comportado de uma forma muito produtiva em cima da necessidade de abrir mais setores. Como é que está a relação da associação comercial com os próprios empresários e associados? Eles estão levando algumas demandas para você diretamente, como presidente de uma instituição centenária e tão respeitada em Macaé? Como está sendo esse diálogo com os empresários locais? Zé, todo dia. Isso é uma loucura. Eu atendo o telefone todo dia, a gente tenta elevar o ânimo das pessoas. Como eu falei para você, você tem aqueles empresários que estão com seus setores abertos, mas estão com perda de venda. Então, aqueles que estão com seus setores fechados completamente e estão tentando fazer alguma coisa. A gente já fez vários eventos, entregamos mais de 200 cestas básicas para aquelas pessoas que não têm realmente aquilo que sair daquela economia informal das ruas. Nós fizemos agora uma campanha junto ao Nupem para que a gente possa aumentar a testagem do Covid em Macaé e que a gente possa ter uma transição melhor na abertura do comércio posterior. A associação comercial ela tem se mostrado muito próxima do empresário para tirar aquelas informações que elas são danosas ao processo. Tem muita informação, tem fake news, tem uma série de coisas que só atrapalham o processo. Então, o núcleo nosso de trabalho tem sido informar uma informação de qualidade. Isso a gente conseguiu manter. A instituição hoje faz 104 anos de vida e tem mostrado uma capacidade de se reconstruir esse universo empresarial muito grande. Mas é único no mundo esse momento, é único na história da humanidade. Nenhuma outra crise, ou nenhuma outra pandemia, ou nenhuma outra guerra apresentou os números como esses estão apresentando. Uhum. É como se a gente estivesse no livro de história dos nossos avós, mas descrevendo a própria história. Então, essas situações vão ser trabalhadas no segundo momento, mas a associação comercial tem se colocado amplamente do lado da empresa e tentando, de tudo quanto é jeito, advogar em causa própria da instituição e das suas associadas. Mas nós já temos um número já de suspensão de associados, a gente não tem nenhum tipo de associado catalogado desde o dia 13 de março. Nós temos alguns associados que deixaram a associação, movimentos que são normais dentro do processo, entendeu? Nós estamos num processo de guerra, entendeu? Então, tentar segurar o máximo possível do associado, entregando para ele uma informação fidedigna e de qualidade. Profissionais formais e informais que estão com seus comércios fechados estão recebendo um auxílio emergencial de R$800 da Prefeitura e que esse projeto foi aprovado na Câmara Municipal logo no começo da pandemia, quando ainda estava tendo sessões ordinárias no Legislativo. Queria que você explicasse um pouquinho como que está funcionando esse auxílio emergencial em Macaé. Show. Esse auxílio emergencial foi votado na Câmara por 16 votos a 0, né? Unanimidade. Né? E o prefeito tinha me ligado na segunda-feira, às 8h30 da manhã, o projeto já estava na Câmara, apontando assim
como o processo de cadastramento do comércio formal. Houve uma menção de um dos vereadores e incluíram também o CDL dentro desse processo. Então, ficou para a economia formal, isso na segunda-feira, a Associação Comercial e o CDL fazerem o cadastramento. Não existia ainda, Luiz, naquele dia, José, nenhum tipo de regra, apenas o processo foi aprovado como projeto de lei, o montante do benefício, R$ 800 por 3 meses. Né? Nós fomos para uma reunião às 3 horas da tarde, na mesma segunda-feira, e eu entrei em contato com o nosso Conselho Deliberativo dos Advogados e coloquei algumas regras para que a gente oportunizasse assim para esse projeto, a Prefeitura teria que seguir, principalmente sendo esse um ano eleitoral. Então, eu precisaria de uma liberação junto ou uma autorização junto ao Tribunal de Contas ou ao Ministério Público. Eu só poderia cadastrar os nossos comércios, empresas associadas à associação comercial em função de um regulamento interno e gostaria de saber qual era o centro de custo, qual era a dotação orçamentária para aquele processo. Na quinta-feira saiu toda a regulamentação da lei, né? Empresas com faturamento de até R$360 mil ao ano, 30 mil mensais, empregados só de Macaé, não poderia ser empregados vinculados às empresas, mas que morassem fora de Macaé, teriam que ser empresas, o faturamento seria o limitador. A gente já tinha entregado uma relação na segunda-feira de todos os nossos associados, porque a gente não tinha o rigor da lei, não tínhamos ainda a regulamentação. E quando veio essa nova normativa, a gente fez um filtro e entregamos para ele, de novo, para a Prefeitura, para a Secretaria de Fazenda, algo em torno de 26 empresas que estavam dentro da associação, dos nossos 420 associados, com aquele faturamento de R$30 mil mensal. Tá? Uhum. E o informal, todos eles que estavam registrados na Secretaria de Fazenda e na Secretaria de Postura seriam contemplados. Já tem 2 semanas que esse processo já está em andamento. Saiu a informação que nós temos, que eles devem comunicar isso a qualquer momento, 400 e tantos benefícios, 470 benefícios mais ou menos, para a economia informal. O ambulante que estava registrado junto à Secretaria de Fazenda e a Postura. Os nossos associados do CDL tinham que passar por um filtro ainda, porque você tinha que ter o CAGED registrado, os funcionários, não podia haver demissão, poderia ser utilizado ou não pelo comerciante no bônus, teria que confirmar o faturamento, teria que entregar imposto de renda. A gente teve que completar essa documentação para que a Secretaria de Trabalho e Renda fizesse a liberação. Provavelmente deve sair ainda essa semana essas empresas que foram beneficiadas do comércio informal. Comércio formal. Eu fiz um pedido à Prefeitura que, depois dessa etapa, dessa área consolidada, de quantos vão receber, inclusive aquele bônus social também do aluno, né, o Bolsa Alimentação. Bolsa Alimentação, que R$200, que já foram contemplados 37 mil alunos na rede escolar, de 42 mil. É interessante que 5 mil não pediram, não porque não quiseram pedir, porque entenderam que tinham condição de manterem a sua família sem precisar dessa ajuda e pudesse beneficiar aqueles que não podiam. Eu achei muito bacana isso da parte essa consciência dos pais de alunos. E essa consolidação ainda não foi feita, pelo menos eu não recebi. Então, na verdade, a ideia é que a gente pudesse, nos primeiros momentos, atender aí 2 mil, 3 mil trabalhadores do comércio com esse benefício, informal e formal. Tá? Eles devem passar para a gente essa análise daqui a um tempo, entendeu? Na hora que for consolidado, porque isso vai se estender por mais 3 meses. Né? São três parcelas. E eu pedi também que houvesse uma sensibilidade do prefeito e da sua equipe econômica, que o maior problema para mim são setores que você tem uma informalidade muito grande. Eu vou te dar um exemplo, especificamente o setor de eventos. Você tem a empresa que faz eventos, mas aquelas pessoas, garçons, maîtres, cozinheiras, tá? Elas recebem por gratificação.
essas pessoas, grande parte delas não conseguiram o acesso daquele bônus social do governo federal de R$ 600, porque não viviam dentro desse processo. Tem pessoas que não têm nem conta corrente, né? E o governo federal até entendeu isso. Eles colocaram dizendo o seguinte, que tem 20 milhões de pessoas no Brasil, né? Eles atenderam 40 milhões de pessoas informais, né, dentro desse processo, tá? Mas eles estão em busca de encontrar essas mais de 20 milhões de pessoas que se movimentavam a economia, mas não existia registro oficial desse processo. A informalidade ela é mais fácil quando você trata ela, por exemplo, um ambulante, mas ela está cadastrada junto à postura, ela tem uma conta corrente, você fica mais fácil de fazer esse. Mas tem gente que não, tem gente que recebe dinheiro, recebe o recurso financeiro em mãos e não tem, essa operação não passa por banco, não passa por uma operação legal de ajuda social. Então, isso me preocupa muito. Macaé tem uma população extremamente fragilizada nesse momento e eu gostaria muito que a prefeitura entendesse que a empresa formal ela tem muito acesso a banco, ela tem muito acesso a outras estruturas, mas esse pessoal não tem. Esse realmente é o pessoal que mais sofre. Entendeu? Entendi. Então, que no segundo momento, Zé Eduardo, que eles possam entender que esse cadastro de novos setores, e esse setor, principalmente, possa ser atendido pela prefeitura. Agora, Navega, como projetar uma economia pós-pandemia? Isso já vem sendo discutido dentro da classe empresarial? Olha só, muito. Qual é a maior preocupação, Zé Eduardo? Quando você fala de médias empresas e grandes empresas, tá? Elas sairão da pandemia porque chega a elas muito rapidamente o capital de giro, o investimento para os grandes bancos. Tá? Então, o grande problema hoje, com relação ao emprego e à saída da pandemia, é que a micro e pequena empresa ela corresponde hoje no Brasil a 60% da carteira assinada. E esse contingente, hoje nós estamos falando aí de 17 milhões de empresas, tá? A gente teria que ter um número de morte delas muito pequeno. O esforço tem que ser nesse sentido. Né? Hoje o Sebrae já tem um dado oficial que já fala em 600 mil pequenas empresas fechadas, pequenas empresas já literalmente fechadas, e nós já estamos falando aí em 7 milhões de pessoas hoje que já estão com seus contratos de trabalho suspensos. Então, em algum momento, se você não sair bem da pandemia, tá, você vai gerar aí, existe uma expectativa de se gerar mais 10 milhões de desempregados. Isso é muito sério. Tá? Isso cria um clima muito difícil para a gente. O futuro hoje, de todas as análises financeiras, tá? O próprio Itaú, o BPA Itaú, já coloca o ano de 2021 um ano de ampla recuperação, se falando até em PIB de 5,5% de crescimento. Mas a gente tem que esperar qual é o déficit do ano de 2020. Tá? Alguns otimistas colocam em torno de 2%, 2,5% de queda, tá? Mas alguns pessimistas já falam até em 9% do PIB. Eu não conheço na história do Brasil uma queda de 9%. A gente enfrentou 2 anos de 3,5% há pouco tempo atrás. Tá? A gente já vem em crise, Eduardo, desde 2013. Como eu falei para você, a gente houve uma recuperação em 2019, mas 70% da micro e pequena empresa ela não trabalha com capital de giro próprio. Ela entra em cima dos recebíveis, máquinas de cartão de crédito, antecipações de recebimento com os bancos. Essas operações elas estão completamente paradas, porque os bancos estão avaliando o risco e as garantias que essas empresas estão colocando. Então, não dá tempo delas entrarem com esse recurso, isso preocupa muito. E esse indicador ele é fundamental na saída da pandemia. Se mais empresas morrerem, tá, mais difícil será a gestão de emprego no segundo momento. Tá? Eu quero lembrar só, Eduardo, que a crise ela tem conhecido no mundo todo o início, meio e fim. Nós estamos falando isso em 3, 4 meses. Então, o esforço que tem que ser considerado não é um esforço de 10 anos. Mas, se você tiver uma depressão muito grande, você vai levar 2 anos para recuperar. Né? E isso, para a gente, para uma cidade como Macaé, ela foi afetada em 2 momentos. Ela foi afetada pela pandemia e com a queda do petróleo. Então, como eu te falei aqui, o petróleo no ICM caiu 97% a sua atividade. Acabei de receber isso do Estado. Então, isso é muito grave. Isso não está no radar de nenhum prefeito da nossa região. Quanto de ICM, que é próprio,
né? Quando você fala de recurso próprio, é o recurso que paga salário, né? Então, vai haver demissões, provavelmente possa haver demissão, corte de salários do poder público, que tem sido ainda muito poupado. Parece que tem um decreto da prefeitura diminuído em 10%, mas a gente sabe hoje que o comércio está perdendo quase que 50% do seu salário. Então, no segundo momento, tá, isso preocupa muito. Existem dois grandes empreendimentos na cidade que estavam em processo de construção, que era a termoelétrica, né, e o terminal portuário de Macaé, que é o TEPOR. Você tem conhecimento como que andam esses projetos? Se eles foram paralisados? Se está em andamento mesmo com a pandemia? Graças a Deus, essas são as melhores notícias, né? A termoelétrica está em processo só da licença do alvará de construção, que a prefeitura deve divulgar agora, nos próximos dias, e está com a previsão de início de obras no dia 1º de junho. Tá? Uhum. O TEFOR também está no processo da LI, da licença de instalação, está num processo muito garantido, quer dizer, esses investimentos já estão contratados, não existe a possibilidade de voltar atrás, e a gente tem uma discussão muito interessante sobre o Rota 5, que é mais uma UPGN que tem que ser colocada em algum lugar do Brasil. E nós temos algumas cidades que estão concorrendo com Macaé nesse momento. Nós estamos falando de Campos, nós estamos falando de Maricá, nós estamos falando do Espírito Santo, nós estamos falando do próprio São Paulo, mas a condição hoje para uma construção de uma UPGN nesse momento, você faz uma elevação de data de 2 a 3 anos. E nós temos essa situação hoje, tanto das térmicas em Macaé, como a própria PGN da Petrobras já funcionando, e o Porto hoje, o TEPOR, já com a sua contratação garantida, ele deve sair nos próximos meses, não houve parada nenhuma do INEA com relação a essa licença, todos os documentos que foram necessários, o grupo empresarial entregou, isso está caminhando, apesar de você estar com o trabalho laboral do INEA diminuído, mas isso não vai prejudicar. A termoelétrica de construção da Shell, ela já está com a empresa contratada, já se formou o consórcio e começa a mexer no parque industrial dela, no parque de construção, agora a partir dos 1º de junho. Então, só para você ter uma ideia, esses investimentos de grande porte, eles não ajudam tanto a cidade neste momento, mas é um passaporte seguro para pós-pandemia no futuro. Sem dúvida. Lógico que isso é relativo ao nosso sofrimento, tá? Mas a importância é tentar manter o número menor de mortes dessas empresas pequenas, tá? Porque aí a gente vai estar garantindo uma sustentabilidade da cidade, entendeu? Mas com relação à termoelétrica, Porto e o PGN, a gente está muito forte nesse processo. Só para você ter uma ideia de um dado que passou desapercebido, Zé Eduardo, mas mostra a importância de Macaé no cenário, tá? Os aeroportos de Vitória e Macaé são da mesma empresa. Tá? Sim. O aeroporto de Vitória está com 98% da sua atividade fechada, sem funcionamento. Eu estou falando a operação de pista e a operação comercial de lojas. Tá? O aeroporto de Macaé hoje ele está mantendo toda a produção dos 2 aeroportos. O Macaé hoje funciona com 60% da sua capacidade. Então, se tornou, ele que era o patinho feio do processo, se tornou a menina dos olhos de ouro do processo. Eles estão bancando a operação, já que Vitória hoje não faz nenhum tipo de operação para bancar a manutenção do seu aeroporto. Então, mostrou a importância do processo e a flexibilidade que houve com relação ao Macaé. E, sem dúvida, isso é lógico em função do petróleo e gás, da nossa atividade de petróleo e gás. Sim, isso vai tudo, né, de muito em relação Entendeu? também à retomada dos voos comerciais também, né, que deu uma alavancada também no setor aí na cidade. Não, esse parou, esse não teve jeito, a gente não conseguiu. Mas 60% do movimento do aeroporto ficou garantido com a operação de petróleo e gás, que, graças a Deus, a gente conseguiu preservar. Entendeu? Neste dia 13 de maio, a Associação Comercial e Industrial de Macaé completa 104 anos de fundação. O que representa essa data neste ano de 2020 para vocês da associação? Bacana, eu acho que essa instituição ela tem uma história muito interessante com relação a Macaé. Zé Eduardo, não é fácil você estar à frente de uma instituição de 104 anos. Né? Centenária e reconhecida, né? Exato. Os trabalhos prestados pela Associação Comercial são de uma magnitude muito acima de quem hoje está lá dentro. Tá? Cada tijolo colocado ali dentro teve o sacrifício de muitos empresários, muitos comerciantes.
É digno de nota todo o trabalho que aquela instituição vem colocando. E, ultimamente, a gente tem uns processos de trabalho muito intenso. A consistência com relação ao aeroporto foi um trabalho muito forte da Associação Comercial. O porto, então, nem se fala. As termoelétricas, agora, na licença, a gente pediu encarecidamente à Prefeitura, que nós estamos falando em 2.000 vagas de emprego, ela entendeu esse processo e agilizou a licença. Todo o emaranhado organizacional, institucional da instituição hoje, a gente entrega para as empresas que estão chegando. É difícil hoje, Zé Eduardo, uma cidade do porte de Macaé, do tamanho da população, ter uma instituição tão representativa e tão importante. Tem alguns dados assim que são fantásticos. Por exemplo, a primeira agência do Banco do Brasil funcionou dentro da instituição, dentro da SIM. Nós tivemos ali vários processos. Nós tivemos um impeachment de um prefeito que nasceu dentro de um projeto, dentro da Associação Comercial. Nós temos hoje uma instrução muito interessante do convívio harmônico entre as outras instituições. Dentro da SIM hoje, nós funcionamos ali o SEBRAE, o Convention Visitors Bureau, o Repensar. Então, mais 3 instituições junto com a Associação Comercial que são fundamentais para Macaé. O CVB hoje escreveu definitivamente o turismo de negócio, o turismo de lazer e a área de eventos em Macaé. A gente vinha com uma recuperação extremamente importante. Isso vai ser recuperado. Eu fico preocupado hoje. É lógico que Macaé foi afetada, mas quem conhece hoje Búzios, quem conhece Cabo Frio, ali a cidade quebrou literalmente, né? Porque vivia do turismo, vivia de pousadas, hotéis e restaurantes, isso está tudo fechado. Tá? Então, Macaé dá um exemplo para todo mundo. Né? A gente sofre, a gente vai continuar pedindo ao prefeito que flexibilize mais, entendeu? Com toda a responsabilidade. A gente tem instruído o nosso comerciante com relação a isso, como é que se deve atender a pessoa, o nosso cliente, né? Com afastamento, com máscara, com a utilização do álcool gel, desinfectar os locais onde tem passagem de mão, maçanetas, enfim. Eu acho que a instituição ela tem um valor histórico para a cidade e, se você fosse ver as mensagens que foram recebidas hoje, dignificam muito esse trabalho. É a principal instituição empresarial de Macaé, com certeza, sem sombra de dúvida, com muitos serviços prestados à cidade. Navega, em nome do Jornal Dia aqui, a gente deseja parabéns para a instituição, sucesso nessa nova empreitada daqui até o final do ano, pós-pandemia, que as coisas possam voltar a clarear, entendeu? Que seja uma retomada de crescimento e de sucesso. E deixo aqui esse espaço para suas considerações finais. Bom, eu sou um otimista nato, Zé. Eu acho que o Brasil tem o que o mundo quer. Né? A gente tem um agronegócio extremamente pujante, onde a gente consegue vender tanto para os Estados Unidos como para a China, como os produtos halal da comunidade árabe, que são alimentos extremamente sustentáveis e que não é qualquer país que produz. Nós temos hoje um potencial de petróleo e gás excepcional, que esse volume de negócios que nesse momento está caído, a gente sabe que logo ali a gente vai conseguir, já está se falando em barril de petróleo para agosto, setembro, em torno de $40 a $45. Você traz toda uma magnitude com relação a isso. Nós temos hoje talvez o maior parque industrial da América do Sul, 22 indústrias de automóveis. Temos hoje uma população de 230 milhões hoje, onde a gente tem um consumo interno que pode ser recuperado com a distribuição de renda no momento seguinte, que possa criar uma condição de consumo interno extremamente importante. Talvez a gente consiga ser o Brasil, se a gente conseguir fazer as boas reformas hoje que estão previstas, né, a gente possa ser hoje o porto seguro dos investimentos que estão saindo de grandes países com problemas hoje. A gente sabe muito bem que a China, tanto o Japão como a Coreia, os próprios Estados Unidos, estão tirando investimentos que estavam dentro da China e existe muita poupança pelo mundo querendo encontrar um porto seguro para fazer esses investimentos. Eu acho que se a gente conseguir ter essa agenda de reformas que está dentro hoje do cronograma político do Brasil,
eu acho que a gente sai dessa pandemia com uma alternativa extremamente importante, saindo, como sempre a gente fala isso, e eu venho acompanhando a história dos países, toda vez que você sai de uma guerra, toda vez que você sai com uma pandemia, alguns países dão uma guinada de 180 graus para o progresso e não param mais. Isso a gente sabe muito bem que aconteceu com o Canadá, aconteceu com a Holanda, aconteceu com o Plano Marshall numa Europa inteira, entendeu? Aconteceu com os próprios Estados Unidos, aconteceu com o Japão. Eu acho que talvez, tá? Se a gente conseguir acompanhar as reformas, a nossa bola da vez é o Brasil. Navega, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação e espero que os próximos dias sejam de novidades, que esse grau de pandemia no município esteja naquela curva de declínio e que numa próxima oportunidade a gente possa trazer novidades e falar de coisas boas e de progresso para Macaé e região. Tá bom? Muito obrigado e uma boa tarde para você. Muito obrigado, Zé. Muito obrigado pela oportunidade. Tá? Estamos às ordens. Um abraço.